Fala, trader. Seja bem-vindo a mais um estudo aí diário do mercado. Tá? Hoje vamos analisar o mini índice com foco aí em leitura técnica, tá? E comportamento aí do preço. Então, aqui não é call, não é sinal, tá? É entendimento de contexto, organização, execução aí com método. Então, vamos direto aqui para o gráfico. E hoje o mercado abriu aí, ó, trazendo aí um primeiro aqui movimento com intensidade, tá? Então é importante observar isso aqui. Então hoje houve aqui tentativa de continuidade, tá? Logo na abertura, você for observar aqui, ó, tá? Esses candles aqui, ó, de venda, tá? O preço tentou continuar, teve uma correção, tá? Então isso aqui logo na abertura, quando o preço faz isso aqui, eu já observo aqui, ó, sempre no começo a estrutura do primeiro movimento, direção predominante, tá? Onde o preço aí começa a respeitar ou perder força. Então, na correção, ó, tá? Esse aqui, ó, isso aqui era um candle de compra, tá? Então, isso aqui já mostra uma certa indecisão aqui, ó, do mercado, tá? Nessa correção. Mesmo assim, o preço ainda tentou, né, pegar a direção aqui, ó, tá? Mas nesse caso, o primeiro rompimento aqui não sustentou, ó, esse rompimento aqui, ó, ele não sustentou, tá? O preço voltou tudo. Então, quando o mercado falha cedo, cara, isso já é informação aqui importante, não é erro, tá? É leitura. Então, após aqui a falha inicial, tá? Ele corrigiu aqui, ó, tá? E aqui essa falha inicial, ó, ele não deu continuidade. Então, se não há sequência, observe esses três pontos principais, tá? Se há sequência clara de topos e fundos, tá? Não houve aqui, ó, tá? Não houve sequência clara aqui, ó. Ó, o preço ainda ficou aqui um tempo, ó, até romper, ó. Mesmo assim não teve força. Então nesse candle aqui, ó, você já tem que ficar atento, ó, tá? Por mais que ele veio aqui, ó, acumulou aqui novamente, ó, não teve força, tá? Então observe isso. Se o preço começa a respeitar as regiões marcadas, que aqui, por exemplo, é um fundo. Você olha lá para trás, é um fundo aqui para trás, tá? Então, se o preço começa a respeitar essas marcações, essas regiões aqui, se a correção mostra perda ou absorção de força, tá? Então, já fica aí atento a isso aqui. Então, hoje tivemos primeira tentativa, tá? Primeira tentativa, perda de força. Aqui, ó, o mercado perdeu força. Esse aqui era o candle que eu falei, verde, de compra. Mesmo assim, o mercado deu uma acumulada aqui, ó. Tentou novamente, perdeu força aqui, acumulou, ó. Mas ele não teve força para dar continuidade, tá? Então teve aí uma reorganização estrutural, então o preço voltou tudo, tá? Então se ele não teve força para continuar o movimento, ele corrige o movimento que ele começou aqui. Então na segunda aproximação aí da região do mercado mostrou comportamento mais consistente, tá? Então a primeira, na segunda, mas não teve força. Tá? Então perceba que não é sobre acertar a primeira entrada, tá? É sobre entender aí o comportamento, cara, do fluxo. Então depois da confirmação estrutural, o mercado entregou continuidade mais limpa, tá? Não deixa de ser isso aqui, ó, tá? Então ele rompeu aqui, ó. Então deu uma continuidade a esse movimento aqui mais limpo, mas não, repito, não teve continuidade, tá? Então, quando o preço começa a respeitar as sequências aí de movimento, a leitura fica objetiva, tá? Então, aqui muitos erram, cara, tentando aqui antecipar, tá? Eu apenas espero o mercado mostrar a intenção. Se há falha, respeito a falha, tá? Então, se há continuidade, acompanho a continuidade, não foi o caso aqui. Ele teve um movimento legal, mas não continuou, tá? E hoje vimos aqui claramente, ó, tentativa
de movimento mais longo aqui, ó, frustrada, tá? E o que houve foi uma correção, então o preço voltou para o mesmo ponto onde ele começou o mercado aqui no final do dia. Então essa reorganização às vezes acontece, então um movimento aqui mais consistente, tá? Isso é disciplina aqui estrutural. Então o mini índice, cara, na parte da manhã, tá? O mini índice aqui, ó, na parte da manhã, tá? Costuma concentrar movimento mais técnico. Então você precisa ficar atento a isso, tá? Mas as regiões continuam válidas aí ao longo do dia. Então essa mesma região aqui, ó, que estava aqui, ela vale para aqui, ó, tá? E essa aqui, ó, o preço não veio aqui, essa daqui, ó, ele veio buscar ela novamente. Então são válidas ao longo do dia. Então quem opera precisa ter clareza de onde está, tá? O que está acontecendo e o que não está acontecendo, tá? Nem todo movimento merece participação, cara. Merece aí você entrar, você ter que operar, tá? Então não precisa você, a cada movimento do preço, ficar aí querendo achar operação, tá? Então o aprendizado de hoje é simples. O mercado pode falhar no início, tá? Como vimos aqui, mas ele precisa respeitar a estrutura depois, tá? O preço aqui não respeitou, tá? Para ele continuar com bonitinho, como a gente fala, né? Ele não respeitou. Então, quando você organiza o gráfico com método, você reduz, cara, a impulsividade, tá? E deixa de operar em qualquer lugar. Então, se fez sentido aí para você, acompanha aí, ó, os próximos vídeos, porque todos os dias eu trago leitura real aí de mercado, tá? Nos vemos aí no próximo estudo.